Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de 411, teoria da alucinação. Então, como eu estava dizendo, eu disse para a professora um dia: a senhora me enganou, né? A senhora sempre me disse que aquilo lá era queijo e não é queijo, aquilo lá é a lua. Ela falou: não te enganei, não. Enganou-se? Não, não enganei. Eu sempre soube que você sabia que aquilo lá era a lua, mas você sempre procurou me testar. Eu perguntei para ela: mas como que a senhora sempre soube? Porque na sala de aula, Luiz, você era o menino mais inteligente. Você se esquece disso? Quantas questões que às vezes na grade curricular eu sentia uma dificuldade imensa para mim resolver. E você resolvia lá na lousa sem que eu imaginasse. Depois, analisando as obras, é que eu via que realmente você estava certo. Então, eu nunca te enganei. Você sabia o tempo todo que aquilo lá era a lua. Porque para ter conhecimento das matérias as quais você tinha, Luiz, você conhecia a lua, sim? Você sabia que lá era a lua? Às vezes, ela disse um termo lá que eu não me lembro agora, como se fosse assim, às vezes naquele momento ali, pode ser que naquele momento você estava assim um pouco aéreo por se encontrar num corpo de criança, mas o teu espírito é velho, Luiz. Foi mal que a senhora entende a respeito de espírito. Ela falou para mim: eu não entendo de nada. Mas eu já li muitas coisas a respeito do espiritismo. E nessa época, é interessante, eu estava iniciando no espiritismo, quando eu a interroguei. Aí eu comecei a entender o que ela quis dizer com tudo aquilo, né? Então, olha só para você ver. De sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Nós precisamos analisar, porque é lógico que não é contradizendo de forma alguma, mas de acordo com o conhecimento que nós temos, essas imagens elas não ficam gravadas no cérebro, na massa encefálica, e sim gravadas na área perispiritual, na área correspondente à massa encefálica. Essas imagens ficam fotografadas em energias perispirituais que se localizam na massa encefálica, que corresponde ao perispírito. Por que nós estamos dizendo isso? Porque
não sobrepõe a vontade do espírito nesse sentido, numa condição de fotografia, de imagem, de registros no cérebro. Porque não é no cérebro que encontra-se todos os registros da alma. Não é. Não é na massa encefálica. Na massa encefálica. Não é nela. Na massa encefálica, queremos deixar bem claro isso, na massa encefálica, em determinadas áreas correspondentes, existe energias, existe fluidos, existe elementos perispirituais, onde estas imagens, nestas energias, ficam gravadas. Tanto é que depois que o espírito, ou melhor, tanto é que depois que a alma emancipa-se, se esvai, né? Aqueles registros desaparecem daquela área correspondente na massa encefálica. Só que esses registros, ninguém tem conhecimento deles, a não ser só o espírito. Porque você vai exigir aos fisiologistas, né, aos médicos, por exemplo, uma ressonância magnética. Passe por uma ressonância magnética. Você acha que na ressonância vai aparecer o perispírito, o espírito, com todos os teus registros? Não vai aparecer. Por quê? Porque é de uma outra constituição. É constituído de outros elementos. Olha só para você ver. De sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Não é no cérebro físico, não é no cérebro de carne. Não é no cérebro de carne. É no cérebro do modelador da forma, nas energias perispirituais. No entanto, normal, essas imagens são fugidias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que, no estado de moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto que outros se acham de certa forma paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Essa verdadeira alucinação, a causa primária das ideias fixas. Nós já tratamos a respeito dessa questão aqui, mas nós podemos comentar alguns itens.
Você já observou, nós já tratamos disso. É o mesmo item aqui. Que as pessoas enfermas, em dado momento, elas começam a nos dizer que ali tá fulano, cicrano, bertano, e você pensa, mas essas pessoas já morreu, né? A gente pensa assim. Fulano tá vendo os mortos. Os mortos estão vindo buscar o fulano. Então a gente logo já procura resolver o plano funerário tudo certinho, né? Igual uma amiga minha, agora no ano de 2022, não em São Sebastião do Paraíso. Ela estava internada num hospital em São Paulo, no Albert Einstein. E a família muito preocupada, e o caso dela era gravíssimo. E o quadro clínico dela evoluiu para melhor, e ela saiu até da ventilação artificial. Mas no quarto, até que ela se recuperasse 100%, ela descrevia que o seu marido ali estava presente. A sua mãe, seu pai. E essa família é muito materialista. Eu já falei para eles que eles são materialistas mesmo, assumidos, né? Então não tem problema nenhum eu estar dizendo isso. Eu não estou dizendo nome também, né? Então, essa amiga minha, que é filha dessa senhora, preparou todo o processo funerário. Parece que estava atrasado umas prestações. São seres milionários, mas desleixados, né? Então preparou, pagou as prestações que faltavam, deixou tudo em dia. Se eu disser para você que essa amiga minha, ela preparou o túmulo, preparou a foto que ia colocar no túmulo da mamãezinha dela. Porque eles sempre acreditaram nisso. Começou a aparecer, né, essas almas penadas do outro mundo, eles têm isso como alma penada. É porque a pessoa está morrendo. E essa amiga minha preparou tudo, funerária, preparou o caixão, preparou tudo. Fotografia, tudo. Roupa para pôr na mãe dela. Parece brincadeira, né? Que eu tô contando. Mas não, ela contou para mim, ué. E a mãe dela não morre. A mãe dela se recupera. E a mãe dela vai para casa. E a mãe dela está melhor de saúde que a filha, que estava preparando o enterro da mãe. Só que o interessante, olha só onde chega aqui em Kardec. Eles perguntam à mamãezinha: quem a senhora disse que estava lá no quarto vendo a senhora? Quem? Ó, só disse que o papai estava lá. Ah, eu disse? Você está ficando doido? Mãe, a senhora disse que o papai, a vovó, o vovô, a tia, fulana de tal, estavam todos lá, mãe. Se eu disse, eu não me lembro mais. É o que está aqui no livro dos médiuns. Aquela imagem fica registrada. Por quê? Porque ela não conviveu com estas pessoas todas durante uma encarnação toda.
Então é natural que ela tenha registrado aquela imagem daquelas pessoas como uma imagem fotográfica no seu perispírito, na área correspondente na massa encefálica, mas não na massa encefálica, na área correspondente, na área correspondente na massa encefálica que aloja, né, a consciência, que aloja esses arquivos, porque não é na massa encefálica. De forma que, conforme está escrito aqui, o espírito, a alma, se recupera, desaparece aquelas imagens todas que ela tinha em mente. Só que desaparece de uma certa forma, como se fosse um véu colocado sobre aquelas imagens, porque ela se fortaleceu. Mas quando ela se enfraquecer novamente, aquele véu se levanta, flui novamente aquelas imagens, porque lá elas continuam registradas enquanto ela estiver no corpo físico. Essas imagens, elas deixarão de existir quando aquela pessoa deixar o corpo físico. A si mesmo, por que deixará de existir? Porque no corpo físico ela mais não se encontrará. Mas são imagens que no perispírito continuará com o perispírito aquelas imagens. Que não deixa de ser imagens, imaginação, mas que não tem nada a ver de fato. Tem nada a ver de fato, né? E outra, não tem nada a ver com alucinação. Isso é que é mais importante. É um processo natural do organismo e da evolução do espírito em processo de evolução. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, pela razão de erigirmos em princípio o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria dos homens desde que houve homens na Terra? Ora, a negação de alguns não pode constituir lei. Kardec, tá vendo só como Kardec era terrível? A negação de alguns não pode constituir lei. Então Kardec, ele era enérgico, com amor. Ele não tinha medo de falar. Ele não tinha medo de encarar a realidade. Ele dizia: doe a quem doer. O que ele não admitia é que falassem, né? É boa a nossa explicação? Damos lá, pelo que possa valer,
em falta de outra. E se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece, tá vendo só? Ele chamando a responsabilidade dos fisiologistas, qual ela é da razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma que abranja todos os casos. Desafiamos. Aí depois muitas pessoas podem pensar que o Luiz Antônio é bravo. Luiz Antônio fala isso, fala aquilo. E Kardec, o que está dizendo aqui? Desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma que abranja todos os casos, porquanto nenhuma dão quando pronunciam as palavras sacramentais sobre excitação e exaltação. Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma outra coisa há, que não a alucinação propriamente dita. Seria falsa a nossa teoria se a aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contraditariam, é legítima se restringir a alguns efeitos. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele lançou o desafio: prove-nos o contrário. Nos prove o contrário. Os fatos, nos prove o contrário. Até que nos prove, é óbvio que todos terão que respeitar essa ciência. Ou mais cedo, ou mais tarde, não importa, isso é de cunho divino, isso é imutável. Agora nós sabemos que ninguém vai conseguir provar, porque como nós já relatamos em outros vídeos, depois que Hippolyte Léon Denisard Rivail provou todos os fatos, tudo que for apresentado não serão considerados mais fatos. Porque essa oportunidade a providência divina concedeu a todos os sábios, a todos os fisiologistas, mas não aproveitaram a oportunidade que tiveram quando receberam. Então, como se diz o ditado, perdeu o bonde, espera o próximo. Então nós vamos para o próximo capítulo, né, que é da bicorporeidade e da transfiguração.